Dia 5 da Operação Vaza Toga, parece que o menino Verdivaldo não quer dar um minuto sequer de descanso no berço esplêndido aqui do Brasil varonil das banâneas. Nas mensagens de ontem, ficou muito claro, gente, que a Procuradoria-Geral da República, sob Aras, fez de um tudo para que o Brasil voltasse aos trilhos do império da lei. Mas quem disse que ditaduras respeitam lei, não é mesmo? Vamos comentar sobre isso e vamos comentar também sobre um novo inquérito sigiloso que o ministro excelentíssimo Cabeça de Ovo resolveu abrir de ofício e também sigiloso contra o Talhaferro, que é o dono do celular cujas mensagens supostamente vazaram, né? E no meio desse inquérito sigiloso brota o nome da Carla Zambelli como suposta vazadora de mensagens. E todo mundo ficou impactado, né? O que o nome da Carla Zambelli está fazendo lá? Se você ficar comigo até o final desse vídeo, você vai ver que a própria matéria da CNN parece uma dobradinha perfeita para a justificativa deste inquérito sigiloso, deste mais um inquérito sigiloso ir parar nas mãos do STF. Logo em seguida, a gente comenta sobre a canalice do Pablo Marçal, totalmente desnudada, e Birulindo ontem oficialmente cortou relações com o canalha. Pelo menos parece que é definitivo até hoje, porque você conhece muito bem o naipe do coração de Birulindo da Bolsopio, né? Vamos falar sobre isso. Fica comigo até o final do vídeo, vou pedir o seu like logo agora no início para você garantir aí a relevância do canal. Se você puder compartilhar nas suas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap, você ajuda a nossa voz a chegar mais longe. Novo por aqui, dá uma chance, se inscreva, ative o sininho. E se você já é de casa, você já sabe o que fazer, dá uma olhada em tudo aí, porque o preço da liberdade, eterna vigilância e vigilância é uma coisa que a gente não está podendo fazer muito aqui no Brasil, vocês sabem disso, né? Vamos lá. Vamos para a Folha do Seu Pau, porque agora, por causa de vocês, eu sou assinante da Folha. Olha só que coisa mais impressionante. A gente aqui comentando lei, artigo, tradição, como que fala? Jurisprudência. A gente, né, que não é advogado, não é especialista, não é artífice da lei, tentando estudar ao máximo, trazer aqui para vocês, de acordo com a lei diz isso, isso e isso, mas esse novo vazamento das mensagens através do Glenn Greenwald, da Folha de São Paulo, mostram que realmente é o que a gente fala aqui também. Numa ditadura, a lei pouco importa. O império da lei, meu amigo, foi ladeira abaixo. Quando a ditadura entra por uma porta, o império da lei sai pela outra porta, não tem saída. Presta atenção no que o Verdivaldo teve acesso. PGR sob Aras, tá? Procuradoria-Geral da República sob Aras, apontou afronta constitucional em uso de órgão do TSE pelo ministro Ovo que tudo vê. Procuradoria, em caso do ex-deputado do Paraná, que é o Marquese, que teve suas redes sociais derrubadas quase 6 meses, uma delas eu acho que foi 1 mês e meio, mas a maioria foram 6 meses de bloqueio, sendo impedido de dar contas do seu mandato para seus eleitores. Então diz que no caso desse ex-deputado do Paraná, a Procuradoria pediu anulação da decisão expedida com base em relatório do setor de combate à desinformação do TSE. A PGR lá atrás já estava gritando, olha, anula isso está errado, você não pode fazer isso. Mas, como eu disse, império da lei para quê numa ditadura? Não é usual. Vamos lá a matéria. A Procuradoria-Geral da República, sob comando de Augusto Aras, contestou em novembro de 2022, lá atrás, a utilização do órgão de combate à desinformação para abastecer o inquérito das fake news do STF por parte do ministro Ovo que tudo vê. Em um processo sigiloso ao qual a Folha teve acesso, a PGR classificou tal utilização como ilegal e diz que ela viola o sistema penal e pediu anulação das diligências realizadas, além da revogação das medidas tomadas com base em relatórios no órgão. Ou seja, a Procuradoria-Geral da República estava lá falando, meu filho, isso é ilegal, você não pode fazer isso, você não pode tomar essa decisão, você não pode fazer aquilo, você não pode. Então a Procuradoria classificou essa utilização ilegal que o STF estava fazendo desse setor criado pelo Ovo que tudo vê para provocar o TSE e ter poder de polícia estendido a esse órgão de ilegal. E diz também que viola o sistema penal. A gente não vive falando aqui para vocês que existe um rito, existe um sistema aqui no Brasil que precisa ser seguido,
e ele foi estabelecido para que se garantisse a democracia e a igualdade perante a lei a todos, né? E o PGR aqui, nessa matéria, está gritando que não, esse rito, esse caminho não foi seguido. Então, mais ainda, agora a gente pode dizer que não vive numa democracia. A contestação foi apresentada pela Lindora Araújo, vice-procuradora-geral e braço direito de Aras, em forma de agravo regimental dirigido a Moraes no processo do ex-deputado estadual paranaense Homero Marchese, como mostrou a reportagem da Folha, no caso, Erros e Contradições de Moraes, que a gente comentou aqui ontem com vocês. Sucessor de Aras no comando da PGR, Paulo Gonet, embora estivesse tratando com a mesma situação, ele já saiu em defesa de Moraes. Ao se manifestar sobre o caso no plenário do Supremo, afirmou que, invariavelmente, onde cabia nos processos a intervenção da Procuradoria, logo houve abertura de oportunidade para a atuação do Ministério Público. O que ele falou? Vocês estão dizendo que o ministro abriu isso de ofício? Não, gente. Se teve manifestação da PGR, é porque, claro, que o Ministério Público participou. Se pirou mútil. É a mágica, né? Gente, é impressionante, é chocante. Gonet também disse que identificou as marcas de coragem, diligência, assertividade e retidão do ministro nas decisões no modo de conduzir o processo. Procurado pela Folha com perguntas sobre o parecer anterior de Lindora e sobre sua fala recente, claro que o Gonet preferiu não comentar o assunto. É parecido com Pablo Marçal. No agravo de 2022, a vice de Aras afirmou que que a coleta de provas feita por aquele órgão do TSE foi inconstitucional e ilegal por se tratar de diligências investigativas de ofício realizadas pelo Poder Judiciário em violação ao sistema processual acusatório. Então, veja, enquanto o Gonet está dizendo, olha, vocês estão dizendo que a PGR se manifestou? Se a PGR se manifestou, é porque o Ministério Público teve acesso. E qual foi a manifestação da PGR? Vocês não podem fazer isso. O que vocês estão fazendo é ilegal. Vocês entenderam ou não? No recurso, a PGR também demonstrou não ter informação de onde partiam os pedidos para a produção de relatório. Quem é que está pedindo? Quem é que está provocando esse órgão para esse órgão provocar o STF? E qual era a origem do conteúdo recebido por Eduardo Talhaferro, que agora está público e notório para todo mundo, agora a gente já sabe. O chefe da EID, no período irresponsável por assinar os documentos. A gente já sabe quem pediu, quem provocava, quem providenciava e quem, inclusive, se dispunha para fazer os laudos, né, os laudos técnicos. Para a Lindora, na época, nesse cenário, a EDG estava desempenhando uma função investigativa sem participação do Ministério Público, afrontando o processo penal, o sistema penal. Segundo a PGR, o STF decidiu que, mesmo no caso do inquérito das fake news, era necessário acompanhamento do Ministério Público. É ou não é o que a gente tem falado para vocês aqui por mais de 5 anos? Na prática, a Assessoria Especial do Enfrentamento à Desinformação do TSE, que eventualmente pode estar recebendo informações do recém-criado núcleo de inteligência, tem exercido função investigativa a subsidiar inquéritos em curso no STF, o que afronta o modelo constitucional acusatório do processo penal. Essa frase consta no trecho do agravo regimental. Então, gente, a coisa foi bem pesada. Nós estamos vivendo, como diria minha avó, uma puquitaria franciscana, como eu já falei para vocês aqui há bastante tempo. Tá uma loucura. O país realmente precisa voltar para os trilhos, porque, de acordo com o que nós estamos vendo, o devido processo penal não tem mais nada, tá? Não tem. O império das leis foi-se pelo ralo. E aí nós tivemos também a notícia que o excelentíssimo Cabeça de Ovo foi se dedicar a fazer o que melhor faz, que é abrir inquérito sigiloso. E ele começou a investigar o Talhaferro, que inclusive foi ouvido ontem pela Polícia Federal, e ele comentou com a Polícia Federal que ele recebeu o telefone dele 6 dias depois do telefone ter passado a PF e recebeu o telefone desbloqueado e corrompido. Ele disse que quebrou e jogou no lixo, porque estava tudo corrompido, estava tudo ferrado ali. Teoricamente parece que fizeram
de forma que ele não pudesse voltar a ter acesso às informações que ele mesmo armazenou ou às informações que foram trocadas, mas o fato é que ele declarou que o telefone foi devolvido corrompido, ele disse que quebrou e jogou fora. Por que cargas d'água apareceu o nome da Carla Zambelli? Vamos entender por quê. Aqui, ó. Inquérito aberto por Moraes cita Zambelli como suspeita de vazar mensagens. Nós não temos a menor ideia de o que passou na cabeça do ministro Cabeça de Ovo de entender que o celular do Talhaferro ficou em posse da Polícia Federal por 6 dias, foi devolvido corrompido e, como mágica, ele se materializou em poder de Carla Zambelli, que Carla Zambelli estava passando essas imagens para o Verdivaldo. Muita gente está falando por aí que a Carla Zambelli está sendo mencionada por causa do contato dela com o Vermelho, que foi o hacker e tal, né? Mas a matéria da CNN traz por que o ministro citou a Carla Zambelli. Vou te mostrar aqui. Zambelli já é investigada pelo STF por acesso indevido do sistema do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, para a inclusão de falsos mandados de prisão contra Moraes. O mesmo processo apura participação de um hacker. Veja, Zambelli não tem nada a ver com esse negócio da invasão hacker do site do CNJ. Tá? Ela só teve contato com o Vermelho. E não foi Vermelho que fez aquilo, pelo menos não que eu me lembre. Se eu estiver errada, anota aí nos comentários para mim, porque ontem o dia foi maluco, né? Foi louco. Mas o que é que está fazendo Carla Zambelli nesse processo? Todos os ministros, quando começou aí o vazamento, né, as matérias a respeito desse conteúdo que o menino Verdivaldo teve acesso, os ministros disseram o quê? Não tem nada de legal, isso pode ser feito, por quê? Porque essas pessoas são pessoas que já são investigadas em outros processos, portanto está tudo dentro da lei. É por isso que Carla Zambelli está ali, porque como ela já é investigada, para dar uma chancela, um verniz de justiça e legalidade, tem que trazer alguém que já é investigado por alguma outra coisa correlata com o que a gente está investigando agora, que pode ser, além de correlata, uma causalidade. Olha, gente, a coisa está pior do que a gente possa imaginar, tá? Mas a verdade é uma só, que desde que a Folha do São Paulo começou a fazer essas matérias, as menções a impeachment de Moraes batem novo recorde em um ano. E a gente está pretendendo continuar nesse caminho, né? Porque dia 7 está aí e nós estaremos na Paulista aqui. Me diz aí onde que você está, qual é a sua região e se na sua região terá alguma manifestação pró-impeachment pedindo o fora Xandão. O mais estarrecedor de tudo, que não muito diferente do que acontece em altas cortes, porque acaba sendo uma extensão da alta corte, é a matéria da Thaís Bilenque, que trouxe que alertas de prisão convenceram parlamentares a negociar emendas com o STF. Nós noticiamos há poucos dias que o Dino disse, olha, acabou esse tal de emenda impositiva, acabou, tá? Vocês decidem aí a transparência, senão é inconstitucional esteja preso. E aí o Congresso, por sua vez, bloqueou mais de 1 bilhão de verba para o Judiciário, o que obrigou, teoricamente, ao Congresso e ao Judiciário sentarem, né, aquela festa da democracia para a qual você e eu não fomos convidados. Diz que rolou até salmão, lagosta, filé e muitos vinhos, né, muitos espumantes. E aí a matéria da Thaís diz que naquela reunião alertas de prisão foram emitidos como ameaça para que eles retrocedessem numa série de coisas. Como eu não sou assinante da UOL e essa matéria é fechada, eu peguei aqui um trechinho do vídeo do Gustavo Gayer para ele narrar para a gente o texto da matéria. O freio de arrumação nas emendas parlamentares, o ministro Flávio Dino, do STF, né, tinha um argumento cabal para convencer deputados e senadores a sentarem para negociar. Do jeito como andava a distribuição de dinheiro, a qualquer momento a justiça se veria obrigada a decretar a prisão de parlamentares.
Processos contra deputados e senadores há de sobra no Supremo, alguns dos quais decorrem exatamente da suposta malversação de emendas parlamentares. Um deles é ruidoso. O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, deputado licenciado pela União Brasil, é suspeito de desviar emendas para a cidade administrada pela família. E a irmã é prefeita e o pai já foi 2 vezes, ele nega. Bom, isso aí é o suprassumo do que está acontecendo lá, né? O que aconteceu naquela reunião maravilhosa foi sob ameaça de prisão, mas o que salta aos olhos, inclusive, como Gustavo Gayer também falou, é que um parlamentar seja mencionado por uma Suprema Corte já com alerta de prisão. Olha, se vocês não retrocederem, a gente vai prender, tá? Porque tem muita gente, o que mais saltou aos olhos é esse aqui. Isso quer dizer que eles estão vendo a ilegalidade, não estão fazendo nada, estão usando a ilegalidade para negociar? Deixa aí nos comentários para mim com cuidado, por favor. Essa é a República do Brasil, meu bem. Agora é na base da ameaça de prisão, tá? E as coisas parecem que já começaram a ter efeito. Para vocês terem uma ideia, ontem à noite saiu essa matéria no Poder 360 dizendo que a Câmara vai recuar parcialmente de retaliação ao STF, após acordo naquela reunião, que segundo a matéria da Mussoira que a gente comentou agora, teve até ameaça de prisão. Lira e líderes devem engavetar a PEC que permite ao Congresso derrubar decisões do Supremo caso o Congresso ache uma decisão abusiva. Ocorre que tem uma pedra no meio do caminho, eu muito me preocupo com ela, que é a Carol Detoni, porque o que acontece? Apesar da intenção de Lira e de aliados da presidente da Câmara de engavetar novamente a PEC 28 de 24, que é essa, este jornal, o Poder 360, apurou que a proposta deve ser pautada na CCJ e a presidente da comissão da CCJ, que é a Carol Detoni, quer dar celeridade às duas propostas, tanto a que parte da Câmara quanto a que parte do Senado. Eu não sei como é que eles vão se virar, né? A não ser que depois que é aprovado na CCJ, Lira e Pacheco sentem um bumbum em cima e fiquem lá sentado. Então, a Carol Detoni pretende dar celeridade às duas propostas em relação às PECs das decisões monocráticas, e a Detoni escolheu o Felipe Barros, que é o líder da oposição da Câmara, para ser o relator. No caso da PEC, que possibilita anular as decisões do STF, a deputada também já tem um nome definido para a relatoria do texto, mas ainda não divulgou. Ainda que Lira e os líderes posteriormente decidam colocar a pauta na geladeira, a congressista quer avançar com ele na CCJ. Mas tudo bem, a CCJ só diz, é constitucional. É um apelo forte, mas no final não decide absolutamente nada. Então, vocês veem que a coisa da reunião na base do alerta de prisão já funcionou, porque a Câmara já recuou parcialmente em relação à retaliação ao STF. Nós estamos muito lascados com esse Congresso, que temos nossa sorte, nossa esperança, são nas próximas eleições, onde a gente pretende, de fato, ter maioria e não sermos coroados novamente com muitas Joyces e muitos atores pornôs, né? Vamos passar daqui para a treta do dia, que foi o Pablo Marçal. Eu quero mostrar isso aqui para vocês, ó. Esse cara publicou isso aqui no Instagram dele. Mas antes, vamos falar de saúde e beleza da pele. O Dr. Laí Ribeiro tem um recado para você. Você nunca verá sua pele sair disso. Para isso, enquanto não tratar de dentro para fora. E a melhor forma de fazê-lo é através da tecnologia do Transresveratrol, que em contato com o corpo humano produz o gene da longevidade do jeitinho que ensinou o Dr. Laí Ribeiro. Primeiro, o resveratrol tem que ser trans. Esse resveratrol, ele tem a habilidade de, no ser humano, estimular o gene da sirtuína 1 e sirtuína 2, que vai produzir a proteína sirtuína 1 e a proteína sirtuína 2. Que é o gene da longevidade. Registrado pela Anvisa, o Sinata Gotas vai... E aí o Sinata Gotas pegou o Transresveratrol e colocou dentro do frasco e manda para você, para todo o Brasil. Gente, eu uso o Sinata Gotas desde outubro do ano passado. O que ele vai fazer pela sua pele? Primeiro que ele vai tratar a saúde da sua pele de dentro para fora, e não existe pele saudável que seja feia, certinho? Além disso, ele ainda vai cuidar de rugas, bigode chinês, flacidez, vai propor uma mega hidratação e você vai ter aquele glow, sabe? Sem gastar milhares de reais, porque milhares de reais, que é bom mesmo,
nós não have, né? O que você tem que saber é que o Sinatra Gotas é um produto 100% natural, pode ser usado em qualquer idade, tanto por homens quanto por mulheres, e não tem contraindicação, tá? O link que eu deixo para vocês, tanto no comentário fixado quanto na descrição, leva você até essa página, onde você vai ter todas as informações complementares do produto, vai ter também contato com outros depoimentos, a opinião médica e os nossos combos vão de 1 mês até 8 meses de tratamento. A gente sempre costuma sugerir o de 3 meses de tratamento, que é muito mais econômico, você ganha o pote de ácido hialurônico de presente, ainda garante o frete grátis para cada cantinho desse Brasil. Se você parcelar em 12 vezes no seu cartão, fica menos de R$30 na parcela. Nessa condição, vai que dá, né? Ah, dá. Agora eu tenho certeza que dá. Mas, além disso, além deles aceitarem todos os tipos de bandeira, eles também aceitam pagamento no Pix e no boleto bancário. Basta você acessar o site e dar uma olhadinha lá para ver qual a melhor condição que se encaixa no seu bolso. Link na descrição e no comentário fixado. Lembrando que todo produto que você adquire aqui, você está ajudando a apoiar a nossa caminhada, tá bom? Então vamos lá. Vamos entender aqui o que Pablo Marçal, o canalha da República, que apareceu aí, foi completamente desnudado, sem querer, pelo Paulo Figueiredo. Ele postou isso aqui, ó, no meio da treta ontem na rede social, ele postou isso aqui. Vocês lembram quando ele fez esse sinal para o Boulos, quando ele participou lá do debate, que o jornalista perguntou para ele, agora, Pablo Marçal, sua pergunta vai para quem? Ele fez assim para o Boulos, no mesmo debate que anteriormente ele havia declarado que ia apontar no debate quais eram os dois políticos que faziam uso de talco. Se é que você me entende? E aí ontem ele, no meio da treta lá, ele postou essa foto aqui. O que ele está insinuando? De que Bolsonaro faz uso de alguma coisa? Deixa aí nos comentários para mim e diz para mim o que você acha do caráter desse Pablo Marçal ao fazer isso aqui. Para mim, tá público e notório que isso aqui é coisa de MBL e muito parecido também com a loucura histérica desmedida de Nando Moura, tá? Mas isso é só uma coisa da minha cabeça. O que aconteceu? Eduardo Bolsonaro revisitou e repostou uma série de posts, né? Pablo Marçal comentou assim, olha, Bolsonaro, eu era candidato à presidência e já resolvi isso com seu pai. Deixa que a conversa está entre executivos. Se precisar do legislativo, a gente te chama, irmão. Abraços. Olha como ele tenta humilhar o Eduardo Bolsonaro. Aí o Eduardo Bolsonaro veio e fala, se tivesse resolvido com meu pai, não precisaria editar meus vídeos retirando-os de contexto para enganar eleitores de Bolsonaro de que eu vou votar em você. Isso é estelionato eleitoral. E talvez pela sua experiência política não saiba que é o legislativo que fiscaliza o executivo. Tomou, né? Eu gosto assim, é na hora e na cara. O Fábio Weingarten também veio a público dizendo a quem interessar possa. Vocês vão entender já já. O presidente Jair Messias Bolsonaro não pediu doação para ninguém durante o período eleitoral. Por que o Fábio está falando isso? Porque o Pablo Marçal, eu comentei com vocês no vídeo extra que eu fiz ontem, que o Pablo Marçal cobrou a Jair Messias Bolsonaro R$100 mil de doação que o Pablo fez para a campanha do presidente, né, Jair Bolsonaro para a presidência. E aí o presidente falou, você fez isso porque você queria que eu fosse um bom presidente da República ou porque você queria que eu te apoiasse em algum projeto? Então, foi tenso o negócio ontem. Aí o Fábio comentou, né? Aos assessores, e aí ele está falando diretamente com o Felipe, que está assessorando o Pablo, aos assessores que se dizem bolsonaristas, que, ora, acompanham candidatos que buscam se valer de atributos do presidente, de seu enorme e inigualável capital político, deveriam resguardar e proteger a marca Bolsonaro ao invés de servir de foca adestrada de animadores de torcida digital que se perdem em montanhas. Tá claro o recado, né? Então, essa aqui foi para o Felipe. Mas a coisa não parou aí, não. O que o Dom pegou do Pablo Marçal? Vou mostrar aqui para vocês a paixão com que Pablo Marçal fala da China. 1990 era outra China. A China de hoje já passou os Estados Unidos, cara.
Os caras estão investindo em infraestrutura em todos os outros países. Eles investiram em infraestrutura até dar no talo. Eles gastaram em 3 anos mais cimento do que os Estados Unidos da América em 100 anos. Os caras fizeram um regaço. Eles falaram, chega, não precisa mais investir em infraestrutura aqui. Vamos pegar os países subdesenvolvidos, tipo o Brasil, e vamos investir em infraestrutura. Os caras eles não querem passar com o navio no Estreito de Drake, que é abaixo da Argentina, porque lá é o lugar onde mais tem naufrágio no mundo. É ruim lá. Eles vão cortar o meio, cara, da América Latina. Com trem. Com trem. Eles que estão bancando. Você vai em vários países, cara, o que eles estão fazendo na África, tem país africano proibido investimento chinês, porque já entendeu que os caras vão tomar tudo. Os caras vão tomar tudo, tem gente que já entendeu. Agora, olha a expressão de satisfação. Ele fala disso com orgulho, como se isso fosse algo muito bom. E que a China é um exemplo. Eu acho que o Pablo Marçal pode dar as mãos para um certo general que vivia por aí exibindo o seu broche da China na lapela. O que você acha? Você acha também? Eu acho. Aí o Ricardo Salles, né? A gente está voltado aí com as atenções e revisitando falas e publicações do Pablo Marçal exatamente por causa da treta de Marçal com Paulo Figueiredo, mas é sempre bom lembrar que a gente não precisava estar passando por isso, embora isso seja leite derramado e agora a gente vai ter que se virar com o que a gente tem, mas é sempre bom trazer a fala do Ricardo Salles que diz, uns acatam Bolsonaro, outros, ora, o usam, ora, o escondem. Aqui um recadinho para Valdemar da Costa Neto. Eu era o único que realmente iria defendê-lo e o seu legado, de verdade e de coração, porque gosto muito dele e acho que foi um baita presidente. Mas o sistema me tirou, porque não faço esquema e não admito que faça. E o resultado dessa palhaçada toda é o triste risco de dar bolos mostrado hoje no Datafolha, toda culpa desses FDPs. Eu acho que Valdemar da Costa Neto está com uma batata quente na mão e o Nunes tem muito ainda que aprender a respeito do novo Brasil varonil. Mas vamos esperar para ver no que é que dá, tá? O Paulo Capelli trouxe a matéria de que Bolsonaro sepultou a relação com Marçal. Falta caráter a ele. Ele fez uma entrevista exclusiva à Coluna e disse o seguinte... falta caráter ao Marçal. Ele me esculhambava até perto da eleição de 2022. Dizia que a diferença entre Lula e eu se resumia a um dedo e me chamou de quadrilheiro. Poucas semanas depois, quando não pôde ser candidato à presidência, mudou de lado na reta final da campanha. Isso é falta de caráter. E ainda assim, mesmo percebendo essa mudança radical na postura, né, do Pablo Marçal, o presidente ainda teve coragem de recebê-lo, de dar a medalhinha 3i para o Pablo, como um aceno assim, pô, cara, você está vendo quem eu sou? Agora você está vendo quem eu sou? Não vai errar de novo. Mas não adiantou nada que esse canalha foi lá encontrar com Bolsonaro, não por apreço a Bolsonaro, mas sim para conquistar os votos dos que se dizem bolsonaristas, que na verdade a coisa, para mim, está muito longe disso. Para terminar, vou mostrar aqui para vocês que o ministro de Lula diz que Bolsa Família não deve ter aumento em 2025. É inacreditável que o painho Lula vai fazer isso com todos os brasileiros que já estão com a corda no pescoço, pagando imposto como se não houvesse amanhã, e ele ainda não vai dar reajuste no Bolsa Família? Vai ficar estreito, né? Agora, outra coisa que vai ficar estreita é se você perder a sua conexão com o X. Por isso que eu também quero falar com você de Proton VPN hoje. Eu sou uma afiliada, o link está aqui na descrição e no comentário fixado. Vou deixar no chat também. E é só você entrar no link e fazer a sua assinatura. Ah, Valéria, quer ganhar dinheiro? Gente, se você fizer a assinatura de 1 mês, de 2 anos ou de 1 ano, eu vou ganhar comissão. Mas eu também te ofereço o Proton Free. É gratuito, é só você clicar aqui, ó, $0 por mês e você ainda pode provar, experimentar por 1 mês gratuitamente em todas as classificações, tá? Mas, cara, tá apertado? Instala o Proton Free. Ah, eu não sei mexer direito. Exatamente por isso que você tem que instalar agora. Por quê? Porque nós temos tranquilidade para você aprender a manusear, aprender a mexer, se familiarizar com o aplicativo. Porque depois que o X cair, você já vai estar treinado.
Entendeu? Então, não espere mais. Link na descrição, no comentário fixado, e vou deixar no chat também. Amanhã, gente, a gente vai bater um papo sobre Venezuela. Eu ia falar sobre Venezuela hoje, mas hoje a coisa estava absolutamente desesperadora. Tá bem difícil de concatenar as ideias aqui com tudo de urgente que está acontecendo, tá? Foi bomba atrás de bomba e eita em cima de eita. Não foi mole, não, essa semana. Amanhã a gente fala sobre a Venezuela. Aconteceram coisas muito sérias. E a pergunta que eu faço todo dia lá no meu X, se você não me segue, o link está aqui na descrição. Daniel Silveira ainda está preso? Está. Maduro ainda está no poder? Está. Tem algumas pessoas que não me seguem, que eu converso particularmente, privadamente, e aí eu vou aproveitar esse apêndice aqui e vou relembrar vocês. Vocês lembram que eu falei na nossa live de membros, na semana passada? Maduro ainda está no poder. Infelizmente. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento, se você gosta do meu trabalho, é um bom momento para você nos apoiar. Aqui tem um Pix, é doarpravaleria@gmail.com, onde você pode nos apoiar com qualquer valor. E na descrição tem 2 contas bancárias e uma conta no PayPal, para você que nos acompanha de fora do Brasil. Tá bom? Estou com vocês nos comentários. Vamos lá? Vamos fazer dessa sexta-feira uma sexta-feira mais que linda, com toda a força que a nossa esperança impulsiona? Conto com você.